Olá, companheiro, companheira dos movimentos sociais, do Partido dos Trabalhadores, dos movimentos sindicais. Meu nome é Luiz Vitagliano, eu sou professor universitário e colaborador, coordenador dos cursos de difusão do conhecimento em gestão e políticas públicas, que a Fundação vem trabalhando desde 2014 numa tentativa de incorporar a discussão da nossa formação, a discussão da gestão pública e da área do conhecimento desenvolvida pela Fundação Perseu Abramo. Nessa primeira conversa nossa, nessa conversa dessa atividade, nós gostaríamos de introduzir a discussão a respeito da conjuntura imediata, que é a discussão a respeito do golpe que aconteceu em 2016 contra a presidência da companheira Dilma Rousseff. O que aconteceu no Brasil, nós insistimos na tese de que foi um golpe não só contra um governo do PT, contra uma sequência de governos do PT em busca de redução de desigualdades, democracia, mas também foi um golpe contra a Constituição, foi um golpe contra as nossas continuidades democráticas. Então foi um golpe muito mais complexo do que simplesmente substituir uma presidenta, substituir um governo por outro ou colocar um vice-presidente que supostamente seria um ato constitucional, um ato de governo. O golpe, em primeiro lugar, e é isso o que vai nos interessar imediatamente para a nossa conversa, ele institui vários novos temas, mas principalmente um contexto novo sobre o qual este curso, esses debates, essas discussões, eles vão se debruçar. O golpe institui um governo de autoritarismo, como vocês podem ver aquela primeira foto em que o Temer imposta aos seus ministros um governo de homens brancos, tradicionais e de um tipo de fazer política muito antiquado e muito contrário às aspirações do governo eleito em 2014. Então, o primeiro ato deste governo golpista foi empossar uma esmagadora maioria de homens brancos oriundos de uma política tradicional e coronelista que, por toda a história dos movimentos sociais recentes, lá desde os anos 70 até a fundação de CUT, PT e etc., nós estamos lutando, nós estamos tentando, de alguma forma, combater esse tipo de fazer política. Agora, este novo contexto também nos coloca alguns desafios, entre eles, boa parte, associado ao golpe, às eleições de 2016, o novo governo, o novo contexto nos coloca praticamente fora ou bastante afastados das formas de fazer políticas públicas. Os principais nossos ministérios de inclusão, Ministério de Igualdade Racial, Ministério de Direito das Mulheres, Ministério dos Direitos Humanos, até o Ministério da Cultura, em uma certa medida, foi questionado ou foi extinto. Vários ministérios extintos. O Ministério da Cultura, por uma luta muito forte do setor de cultura, não foi extinto, mas enfim. Esse novo contexto mostra, simbolicamente, porque na saúde acontece uma coisa em outros termos muito parecidos, na educação acontece em outros termos algo muito parecido, quer dizer, mostra que os movimentos sociais, os movimentos sindicais e os movimentos populares foram convidados a se afastarem da gestão pública, a serem colocados do lado de fora da arena política, enquanto nos nossos governos, os governos petistas, por mais contradições que nós possamos discutir em relação a isso, eles eram convidados a participar da gestão pública, eles eram convidados a integrar governos, ainda que em muitos casos nós tenhamos que reconhecer, não conseguimos implementar políticas nas quais nós defendemos durante muito tempo, mas essas vozes, através de conferências, através de lutas, através de debates, essas vozes
faziam parte do governo, ainda que em alguns casos minoritariamente. O golpe mexe muito com essas forças, ele coloca para fora dos governos, para fora da gestão pública, boa parte das bandeiras progressistas e de inclusão de movimentos populares, pelas quais nós lutamos tanto. Nesse sentido, o golpe tira um pouco das nossas conquistas em termos de gestão pública e nos coloca de um lado de resistência, de um lado em que os movimentos sociais, os movimentos sindicais, os movimentos populares vão ter que rearticular a sua condição de luta, porque a arena pela qual nós vamos fazer a luta a partir de 2016, em 2017, provavelmente em 2018, é uma arena excluída da luta em que a gestão pública se coloca. Então nós vamos voltar mais ou menos a um contexto em que não participávamos de governo, em que não participávamos de gestão pública e que nos colocávamos, de uma certa forma, na resistência a determinadas ações contra os trabalhadores. Então, esse golpe, e por que foi um golpe? Esse golpe se coloca justamente num contexto em que deveriam ser interrompidas as conquistas pelas quais a classe trabalhadora trabalhou e lutou tanto ao longo dos últimos 15 anos. Nesse sentido, o golpe não é só contra a presidenta Dilma, o golpe é contra a democracia, o golpe é contra a vontade popular, o golpe é contra a vontade da maioria. Porque as justificativas em relação ao afastamento da presidenta Dilma Rousseff, se você perguntar nas ruas, cerca de 80% da população vai dizer que ela foi afastada por envolvimento em casos de corrupção. Essa impressão errada que as pessoas têm, porque ela foi afastada segundo um dispositivo jurídico de crime de responsabilidade, esse é o fato real pela qual se entrou com um pedido de afastamento e etc., esse fato real foi encoberto por uma série de propagandas que colocaram a presidenta Dilma envolvida em casos de corrupção que nunca aconteceram, que nunca foi provado e que ela não esteve envolvida nisso. Enquanto que boa parte das pessoas que assumiram o governo estavam envolvidas, citadas e de alguma forma investigadas pelo processo que todo mundo ouviu falar, que é o processo da Lava Jato. Então, essa busca pelo afastamento da Dilma, sem um motivo real, sem um motivo que sustentasse esse afastamento, coloca uma série de irregularidades, uma série de precedentes que não são precedentes constitucionais democráticos. Muita gente, parte dos setores da elite, das classes médias, vão dizer que o afastamento era necessário porque a presidenta estava levando o país para uma situação econômica muito difícil. Mas não existe nenhum dispositivo constitucional que diga que 50% ou 80% da população, segundo uma pesquisa de opinião, acha o governo ruim, então esse governo deve ser afastado ou esse governo deve ser substituído. Não existe esse dispositivo na Constituição brasileira, a não ser que o representante máximo ou a representante máxima do país, do Poder Executivo, cometa algum crime, seja de responsabilidade, seja crime político, seja um crime de corrupção, etc., a não ser que este crime ele seja comprovado, o mandato deve ser terminado. E boa parte das pessoas que foram às ruas a favor, boa parte das pessoas com quem nós conversamos, boa parte das pessoas com quem nós discutimos nas festas familiares, argumentam e justificam que a Dilma deveria ser afastada porque o governo estava muito difícil, porque a situação econômica estava muito difícil, porque o governo estava levando uma situação ruim, etc. Independentemente de ter alguma sustentação real ou não, quando as pessoas acham um motivo próprio e ilegal, porque esse não é um motivo legal para o afastamento da presidência, elas estão depondo contra a Constituição. Então esse golpe, esse afastamento, por não ter um dispositivo legal
que o sustentasse, passou a abrir um precedente muito perigoso. Qualquer presidente que é considerado ruim, ou que é considerado ruim por uma parte da população, sofre a pressão de ser afastado por algum motivo banal. E isso é muito perigoso para a democracia. Então abrimos um precedente muito grave. E do ponto de vista das nossas lutas, toda essa campanha midiática servia para encobrir uma outra coisa, que é a luta contra os trabalhadores, contra os direitos sociais, contra as manifestações populares. Na verdade, o motivo de fundo do impeachment da Dilma tem muito a ver com esse tipo de situação que o Brasil está vivendo. Como as pessoas da Fiesp dizem, quem é que vai pagar a conta? Então, ao colocar a conta no colo dos trabalhadores, de uma certa maneira, as elites políticas conseguem encontrar uma saída, ainda que ilegítima, mas encontrar uma saída para penalizar a população, os movimentos populares, os movimentos trabalhadores, em relação à crise, coisa que o governo estava relutante em fazer, né? Então, tudo isso tem a ver, e a proposta, enfim, a proposta dessa nova fase de cursos de difusão do conhecimento, essa proposta é que os cursos discutam como reagir, como resistir ao golpe, como reagir e resistir num contexto adverso para os movimentos populares, sociais, democráticos, sindicais, setores progressistas da população, num momento adverso, inclusive, em que crescem os movimentos de direita. Eles crescem, entre outras coisas, porque houve uma campanha, para que todo esse contexto fosse construído, houve uma campanha violenta que estimulou, sim, o ódio. Eu podia usar muitos exemplos para dizer isso, mas, enfim, de tão evidente, não é preciso dizer quais são os exemplos desse estímulo de ódio contra trabalhadores, contra setores progressistas, contra minorias de determinadas defesas de direitos, de inclusão e etc. E esses setores que estimularam, e esses setores que trabalharam em relação ao ódio, formaram uma nova direita no Brasil, vamos dizer assim. É um pouco difícil falar o quanto essa direita é nova ou o quanto ela é recolocada de uma direita que existe lá desde o golpe de 64, em que existe tradição, família e propriedade nas manifestações contra o governo João Goulart. Mas, enfim, o fato é que renasceu com força um tipo de direita que visa não só combater os setores progressistas da sociedade, como visa combater com disseminação de preconceitos, com disseminação de ódio, com disseminação de mentiras, falsidades, o que eles estão chamando de pós-verdade e etc. Nós precisamos estar atentos a isso. Se nós, militantes, pessoas que trabalham com movimentos progressistas, movimentos populares, se nós não reagirmos a isso, nós vamos ficar cada vez mais colocados em guetos, em situações de opressão e em situações de muita vulnerabilidade social e política. Eu gostaria de terminar um pouco essa apresentação dizendo que o que aconteceu no Brasil em 2016, ou que vem acontecendo desde 2014, com a oposição não reconhecendo a vitória eleitoral da presidenta Dilma, não é uma novidade. O que acontece no Brasil em 2016 é parte da nossa história. São raros os momentos democráticos da política brasileira. Para vocês terem uma ideia, desde o Getúlio Vargas, lá em 1930, quando ele dá um golpe de Estado e assume o governo em 30 e fica até 45, depois ele entrega para as eleições diretas. Desde 30, 45 até 2016, somente 4 presidentes terminaram o governo. JK, Dutra em 45, 50, Juscelino Kubitschek
Fernando Henrique Cardoso e Lula. Para vocês terem uma ideia, a transição de 3 presidentes eleitos só aconteceu entre Fernando Henrique para Lula, Lula para Dilma, ou seja, 3 eleições seguidas que foram respeitadas as eleições só aconteceram 3 vezes desde a década de 20. Então o Brasil tem uma tradição autoritária e os golpes no Brasil, ao contrário do que dizem a nosso respeito, que a esquerda quer transformar o Brasil numa ditadura e etc., todas as interrupções da nossa democracia foram provocadas por movimentos da direita. Isso para dizer que a direita é muito forte, controla meios de comunicação, controla poder econômico, controla os oligopólios e tem resistência não à esquerda, não, ela tem resistência ao movimento popular, ela tem resistência à democracia. Ela não aceita o resultado da democratização da mídia, da democratização da renda, da democratização do poder político, da democratização do acesso às instâncias de governo. Desde 2002, parte da elite brasileira está muito incomodada com setores do governo que foram ocupados por gente pobre, por gente de movimento popular, por gente que saiu da favela, por gente que saiu da periferia e foi fazer parte de políticas públicas. Não pensem vocês que isso não incomodou. Muita gente controlou e segurou o ódio até 2016, quando deu um grito de opressão. E esse grito de opressão está sendo sentido até esse momento por nós. Da nossa parte, nós precisamos reagir, nós precisamos resistir e, para isso, nós precisamos ter argumentos. Para isso, nós não podemos nos intimidar e nós temos que associar essa formação de conhecimento a uma ação prática de resistência. Portanto, meu papel aqui é tentar estimulá-los a usar parte daquilo que nós vamos discutir nesse curso em ações práticas, em ações de resistência e em ações de retomada da democratização e dos movimentos populares em combate ao golpe e em defesa dos direitos dos trabalhadores. Muito obrigado.